Oi. Bom, hoje a gente vai resolver uma questão aqui da FUVEST, do vestibular, na segunda fase, em 2011. Uma questão de logaritmo. Logaritmo na base 16 de 1 menos x quadrado menos logaritmo na base 4 de 1 mais x. O módulo disso tem que ser menor do que meio. Bom, legal. Para facilitar isso aqui, a visualização, porque é uma expressão que assusta um pouco, né? Então vamos simplificar ela. Vamos chamar essa primeira parte aqui de A. Essa segunda parte, vou chamar de B. Para organizar, para facilitar um pouco a visualização do exercício. Então, no caso, a parte A, vamos trabalhar a parte A aqui agora. Seria o log na base 16 de 1 menos x ao quadrado. Como é que eu posso trabalhar isso aí? Eu queria lembrar uma propriedade de logaritmos que diz o seguinte. Eu vou colocar aqui uma folha à parte para a gente fazer umas recordações aqui. Existe uma propriedade de logaritmo e essas propriedades são decorrências da própria definição de logaritmos. Logaritmos, por exemplo, logaritmo de B na base A. Eu posso reescrever esse logaritmo da seguinte forma. Eu posso fazer assim, logaritmo de B na base C dividido por logaritmo de A na base C. Essa é uma propriedade. E é essa propriedade que eu vou utilizar no exercício. Como é 16, eu estou trabalhando com 16, o logaritmo na base 16 aqui na base 4, vamos transformar para uma base só. A base 2, por exemplo. Tá, então eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Logaritmo na base 2 de 1 menos x ao quadrado dividido por logaritmo de 16 na base 2. Bom, o denominador já sai direto agora, né? Enquanto o numerador permanece, logaritmo de 1 menos x ao quadrado na base 2, o denominador, esse logaritmo aqui, dá 4, né? 2 elevado a que número dá 16? 2 elevado a 4. Então, eu tenho isso. Continuando aqui, eu tenho o seguinte. 1 menos x ao quadrado é uma diferença de quadrados. Então eu posso fatorar. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter logaritmo de... Vamos colocar um colchetes aqui para separar. Logaritmo na base 2. Aqui ficou um pouco apertado. Tá? Então esse igual aqui está aqui. Logaritmo na base 2 de 1 menos x, que multiplica 1 mais x. Simplesmente fatorei. Tá bom. Uma outra propriedade. Agora, relembrar uma outra propriedade de logaritmos. Diz o seguinte: se você tem um logaritmo de A vezes B, eu posso reescrever esse logaritmo como logaritmo de A mais logaritmo de B, qualquer base que seja. Então essa propriedade eu vou aplicar ela aqui. Então eu vou ficar com log de 2 na base 2 de 1 menos x mais log na base 2 de 1 mais x. Tudo isso dividido por 4. Ou, para melhorar ainda a visualização, eu vou escrever assim, 1/4 que multiplica logaritmo na base 2 de 1 menos x, mais, eu vou colocar um colchetes aqui, então essa se refere à parte A do problema. Vamos agora desenvolver a parte B. Está tudo em função de logaritmo de 2, né? Logaritmo de 2 aqui e aqui. Tá? Aqui também agora a parte B. Vamos trabalhar a parte B. Vou colocar um separador aqui. E vamos trabalhar a parte B. Eu vou aproveitar esse pedaço de folha aqui.
Então a parte B. Lembrando que eu tenho o logaritmo na base 4 de 1 mais x. Eu vou colocar isso aqui na base 2. Então ficaria com logaritmo na base 2 de 1 mais x dividido por logaritmo de 4 na base 2. Logaritmo de 4 na base 2 é simples. É igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Então no numerador eu fico com o logaritmo na base 2 de 1 mais x dividido por 2. Ou 1/2 que multiplica o logaritmo na base 2 de 1 mais x. Então esse aqui seria o b. Essa expressão aqui equivaleria ao A, parte A, que nós nomeamos aqui em cima do problema. Ok, então vamos continuar. Para facilitar também o entendimento, eu vou mudar uns nomes aqui, para ficar umas expressões mais amigáveis. Eu vou chamar o seguinte, eu vou pegar o logaritmo na base 2 de 1 mais x, eu vou chamar isso aqui de A. E o logaritmo na base 2 de 1 menos x, eu vou chamar de B. Tá bom. Então eu vou reescrever a expressão inicial do problema de uma maneira mais simples agora. Então eu vou ficar com a parte A, eu teria 1/4 de B, que multiplica B mais A. Olha como ficou simples. Menos, esse menos aqui do problema. A parte B é metade de logaritmo na base 2 de 1 mais x, metade de A. Então eu tenho que o módulo disso tem que ser menor do que 1 sobre 2. Eu vou juntar essa subtração numa coisa só, numa fração única. Eu vou ficar simplesmente com... Isso equivale a... aqui vai ficar A mais B menos 2A. Tudo isso dividido por 4. O módulo disso tem que ser menor que 1 sobre 2. Aqui simplesmente eu concluo a expressão, eu vou ficar com B menos A, né? B menos A dividido por 4, o módulo disso é menor do que 1 sobre 2. Tudo bem. Como o 4 é um número positivo, eu posso multiplicar, eu não vou ter problemas com o meu módulo, operador módulo. Posso multiplicar por 4 dos dois lados. Eu ficaria simplesmente com B menos A menor do que 2. A expressão chegou, aquela expressão inicial do problema, eu cheguei aqui. Uma coisa bem mais simples agora. Tá? Então, vamos agora recordar o seguinte. Uma propriedade de módulos, né? O módulo de alguma coisa, módulo de x, por exemplo, é menor do que um número real qualquer. Vamos chamar esse número de um número positivo, tá? Vamos colocar 2 mesmo, tá? Quando o módulo de x é menor do que 2, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: x ele vai estar entre menos 2 e 2. Eu vou usar essa propriedade. Então, x vai estar nesse intervalo, ok? Então, vamos trabalhar primeiramente na regra de quando ele for menor do que 2. Para ele ser menor do que 2. Então, eu teria o seguinte: B menos A. Agora é só recordar aqui que a gente tem o B e o A.
Então eu vou reescrever aqui. Logaritmo na base 2 de 1 menos x menos logaritmo na base 2 de 1 mais x. Esse é o b menos a. Isso tem que ser menor do que 2. Vamos trabalhar primeiro essa parte. Menor do que 2. Agora uma outra... agora tem logaritmos aqui. Uma diferença de logaritmos. Eu posso trabalhar mais uma propriedade de logaritmos. Mais uma recordação aqui. Que diz o seguinte. Ó, é parecida com essa expressão aqui. Parecida com essa expressão. Se eu tiver logaritmo de a menos logaritmo de b, eu posso reescrever como logaritmo de a dividido por b. É essa propriedade que nós vamos usar agora. Então, aqui eu vou juntar numa expressão logarítmica só. Vai ficar, isso aqui seria o meu numerador e esse o meu denominador. Então eu vou ficar com 1 menos x dividido por 1 mais x. Isso tem que ser menor do que 2. Ok. Continuando aqui. O logaritmo de alguma coisa, logaritmo na base 2 de alguma coisa é menor do que 2. Então, eu vou usar a expressão a definição do logaritmo, vai ser 2 elevado ao quadrado, a 2 vai ser 4, então eu vou ter que 1 menos x dividido por 1 mais x é menor do que 4. Usei a definição de logaritmo. O logaritmo de alguma coisa é igual ou é menor do que alguma coisa, então eu passo esse 2 aqui, elevando a esse valor, 2 ao quadrado, 4. Então isso aqui ficou igual, é menor do que 4. Tudo bem. Vamos multiplicar dos dois lados por 1 mais x. Então eu vou ficar com 1 menos x menor do que, multiplicando já isso aqui por isso, eu vou ficar com 4 mais 4x. Isso vai me dar o seguinte. Eu vou manter o x desse lado e o número desse lado. Então fica 1, eu passo 4 para cá, fica menos 3 aqui, e aqui eu fico com 4 mais 5x. Então, menos 3/5 aqui. X tem que ser, menos 3/5 tem que ser menor do que x, ou seja, x tem que ser maior do que esse valor. Essa é uma parte do problema. Eu estou resolvendo primeiro quando ele é menor do que 2. Mas eu quero agora que essa expressão seja maior do que menos 2. Tá, então eu vou fazer uma separação aqui agora. E vou trabalhar o seguinte. Que o log na base 2 de 1 menos x sobre 1 mais x aqui ficou espremido. Deixa eu reescrever ela para lá. Menos 2 tem que ser menor do que esse logaritmo. Na base 2 de 1 menos x sobre 1 mais x. Ok, eu vou utilizar a propriedade de logaritmo, então eu vou ficar com 2 elevado a menos 2, tem que ser menor do que 1 menos x sobre 1 mais x. Tá, 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, então fica 1/4. 1/4 é menor do que 1 menos x dividido por 1 mais x. Agora eu vou multiplicar em cruz aqui, eu vou obter o seguinte. Que 1 mais x é menor do que 4 menos 4x. Isso aqui, finalmente, vai me dar o seguinte.
eu vou manter o 4, eu vou manter o x desse lado, então eu vou passar o 4 para cá, vai ficar 5x menor do que, aí eu vou manter o 4 aqui, vou passar 1 para cá, menor do que 4 menos 1, 3. Ou seja, x tem que ser menor do que 3/5. Muito bem. Então a gente já achou a resposta final, que a gente vai escrever. Então vamos escrever ela aqui agora, para concluir a resposta. Bom, se x tem que ser menor do que menos 3/5 tem que ser menor do que x, que foi a primeira expressão que a gente achou, e x menor do que 3/5. Então a resposta para essa questão fica essa é a resposta final do problema. Um pouco trabalhoso, mas não é difícil. É isso aí.